Boa tarde a todos os presentes nessa sala virtual. São exatamente 13h31 de uma terça-feira, dia 30/7/2020. Eu sou o professor Adilson Cunha, um professor titular da Divisão de Ciência da Computação do ITA, responsável por ministrar, juntamente com os professores Vieira Dias, Johnny Marques, os cursos de Tecnologia da Informação, Projeto de Sistemas de Banco de Dados e Teste de Software nos primeiros semestres de cada ano, no programa de pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação do ITA. Nos próximos 50 minutos, os alunos desses 3 cursos apresentarão um protótipo de sistema computacional desenvolvido por eles durante este primeiro semestre de 2020 no ITA, período em que passaram aproximadamente 80% do seu tempo recebendo aulas remotamente à distância e em quarentena. Informo que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado mais tarde no YouTube, para aqueles que eventualmente estiverem interessados em assisti-lo e para servir de referência para a sequência de cursos de sistemas computadorizados que vêm sendo oferecidos no mesmo programa no ITA, nos segundos semestres de cada ano, para atender às necessidades do setor aeronáutico e do setor aeroespacial brasileiro. Agradeço a presença à distância do professor Anderson Correia, reitor do ITA, dos demais professores e dos nossos convidados que nos prestigiam à distância com suas assistências. Ao final dessa apresentação, os alunos demonstrarão um vídeo de apenas 5 minutos, sintetizando o trabalho colaborativo e cooperativo realizado nos últimos meses nessa nova modalidade de ensino-aprendizado adotada pelo ITA durante a crise do coronavírus. Sem mais delongas, passo a palavra aos alunos que realizarão essa apresentação, desligando o meu vídeo e o meu microfone. Com a palavra, os alunos das disciplinas do primeiro semestre de 2020 no ITA. Bom, boa tarde. Meu nome é Victor, eu sou o General Project Owner do projeto STEPS-BD e eu vou fazer uma breve introdução do nosso projeto para os ouvintes. Então, a começar, falando um pouco aqui sobre as disciplinas que foram ministradas nesse semestre. Foram ministradas 3 disciplinas, a CE 229, que é Testes de Software, a CE 240, que é o Projeto de Banco de Dados, e a CE 245, que é a Tecnologias da Informação. Os professores participantes dessas matérias são o professor Adilson Marques da Cunha, o professor Luiz Alberto Vieira Dias e o professor Johnny Marques. E também temos participação dos colaboradores nesse semestre, que é o professor Lineu, Gil Dárcio e o Bresler. Então, a agenda de hoje, eu vou começar então aqui pela breve introdução do nosso projeto, seguindo a introdução, metodologia Agile Scrum, depois arquitetura, metodologia de testes, times Scrum, demonstração do vídeo do nosso projeto final e considerações finais. Então, na introdução, eu vou apresentar o objetivo da apresentação, que é uma síntese da experiência dos alunos nas 3 disciplinas integradas desse semestre. Certo? Serão apresentadas as temáticas e suas motivações, ferramentas e processos utilizados, metodologia Agile Scrum, demonstrações dos envolvidos e apresentação de uma prova de conceito atendendo a uma missão atribuída. Então, o que nos motivou a fazer esse projeto desse semestre? Essa nossa questão, esse nosso contexto da pandemia do coronavírus, Eu acredito que todos aqui que estão assistindo a apresentação tenham acompanhado os noticiários,
mas eu vou fazer aqui uma breve resumo do que é sabido dessa pandemia, né? Então, a pandemia ela começou com um surto na cidade de Wuhan, na China, né? Num mercado local chamado Huanan, onde eram comercializados não só frutos do mar, como também animais silvestres, frequentemente vendidos vivos ou abatidos no local. Então, era um ambiente perfeito para propiciar a contaminação desse vírus nos humanos, né? Então, esse vírus sofreu uma mutação e começou a contaminar os seres humanos. Então, como que esse vírus avançou no mundo, né? Então, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, ou por contato próximo, por meio de toque de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosses, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, né? Como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Então, essa forma de propagação propiciou a disseminação no mundo inteiro. Então, atualmente, a gente já vê mais de 10 milhões de casos e quase 500 mil de mortes por conta do coronavírus, né? E aqui nesse diagrama da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente pode observar os estudos que foram feitos dos locais onde existem o maior risco de contaminação. Então, a gente pode verificar que os hospitais e transporte público são os locais onde se tem o maior risco de se contaminar com um novo vírus do coronavírus, né? Sendo que a nossa residência e veículos particulares são locais de baixo risco de contaminação. Também dentro do contexto do combate ao coronavírus, a gente também verificou que existem corrupções do nosso sistema de fornecimento de materiais para o combate do vírus, né? Então, a gente tem aqui uma notícia do estado de Minas, dizendo que a corrupção ataca 1,48 bilhão de reais destinados ao combate ao coronavírus, né? Então, a Polícia Federal e Civil, o Ministério Público investigam suspeita de fraudes em contratos ligados ao combate à pandemia, né, em vários estados. Então, é uma coisa que a gente vem sofrendo também por conta desse vírus, né? Então, a visão do projeto STEPS-BD para organizações públicas e privadas envolvidas com a gestão de informações específicas de pacientes especiais, dentre eles de hospitais, médicos, fornecedores de pacientes, que propiciem monitoramentos e decisões no domínio de conhecimento da saúde, o projeto STEPS-BD envolve um sistema computacional baseado em grandes conjuntos de dados, Big Data, Internet das Coisas, Internet of Things, entre outras soluções tecnológicas emergentes. Diferentemente de outros produtos que possam existir em universidades, institutos de pesquisa, agências governamentais, empresas públicas e ou privadas, este produto deverá ser desenvolvido e testado em apenas 13 semanas acadêmicas do primeiro semestre de 2020, utilizando o protocolo blockchain e o método ágil Scrum e suas boas práticas. Então, os principais requisitos do nosso projeto armazenar, analisar e visualizar o cenário epidêmico de um município, como o de São José dos Campos, garantir a privacidade e inviolabilidade dos dados de pacientes, médicos, hospitais e fornecedor, criar uma plataforma SaaS, que é Software as a Service, com alta disponibilidade e alcance municipal, rede privada blockchain e notificações da área da saúde sobre o controle epidemiológico. Então, seria um sistema onde a gente faria uma triagem de pacientes com suspeitas de coronavírus, para a gente poder fazer, então, um encaminhamento correto e armazenar os dados referentes a esses atendimentos médicos, né? Eu vou passar agora a palavra ao próximo apresentador,
Bem, bom dia, eu sou o Tenente Bacarinho, eu vou falar um pouco sobre o método ágil Scrum. No próximo slide, slide 13, por favor. Nós vemos que o Scrum é um método de gerenciamento de projetos ágil. Ele surgiu na década de 90 e revolucionou o processo de desenvolvimento de software. E hoje ele é utilizado pela maioria das empresas de software, inclusive dentro do próprio CTA. Ele tem como pilares a transparência, a inspeção e a adaptação, o que significa times autônomos trabalhando juntos e sem segredos. Os papéis desempenhados pelas pessoas dentro do Scrum são Product Owner, que passa as especificações do projeto para que os times trabalhem nele, e a equipe, composta pelo Scrum Master, que coordena a equipe e retira os obstáculos, e pelo Development Team, que são os próprios desenvolvedores. Como cerimônias, que seriam as reuniões, a gente tem a Sprint Planning Meeting, no começo de cada ciclo, para decidir o que será feito e melhorado no próximo ciclo dentro do projeto. A Daily Meeting, que foi substituída por reuniões semanais devido ao contexto acadêmico, onde, dentro de cada ciclo, os desenvolvedores falam sobre suas dificuldades e trabalhos concluídos, e no final de cada ciclo, a Sprint Review e a Retrospective, onde o time avalia seu desempenho, comenta o que foi feito e suas dificuldades, sumarizando o que pode ser melhorado no projeto. Para isso, utilizamos os artefatos, que são a Product Backlog, que é uma tabela que contém todos os requisitos e as ideias do projeto. A Sprint Backlog contém o que deve ser trabalhado dentro de cada ciclo e a Burnout Chart, que mede a velocidade do time em geral. No próximo slide, por favor, slide número 14, a gente vê a composição do time. Diferente do modelo convencional de cascata, onde uma equipe passa o trabalho para outra após concluído, o Scrum junta membros de diferentes habilidades em cada time, com todos trabalhando em conjunto para a entrega final do produto. Este é um dos motivos por termos adotado Scrum, pois os membros de várias disciplinas trabalham em conjunto para a entrega do produto final. No próximo slide, no slide número 15, por favor, pode passar o slide, a gente vê o ciclo do Scrum propriamente dito. Nós começamos com as especificações do produto, que é o Product Backlog, e montamos um quadro com o que precisa ser feito. Antes de cada ciclo, chamado de sprint com duração relativamente curta, de 1 a 4 semanas, os desenvolvedores escolhem o que acham que vão conseguir entregar, montando um quadro simples com tarefas que devem ser realizadas, como no exemplo acima. Ao final de cada sprint, os desenvolvedores entregam uma parte do produto totalmente concluída e utilizável, para que o Product Owner e os investidores possam avaliar e sugerir melhorias no projeto. O modelo Scrum é um processo adaptativo que foi bastante utilizado no projeto, sempre melhorando a velocidade a cada sprint e melhorando as entregas e a missão atribuída até chegarmos no produto final que a gente está apresentando hoje. Obrigado. Próxima arquitetura. Boa tarde, meu nome é Tenente Neto e vou descrever um pouco sobre a arquitetura do projeto. Pode passar para o slide 17. Então, a arquitetura do projeto prevê aí o desenvolvimento em 3 camadas de desenvolvimento, na qual a primeira camada é a camada de interface, a segunda camada é a camada de negócios, e a terceira camada é a camada de persistência de dados. A primeira camada, a camada de interface, ela tem 4 divisões. A primeira delas é a de cadastramentos, onde as 4 principais entidades do projeto, que são os pacientes, médicos, hospitais e fornecedores, inserem suas informações de identificação, CPF, CNPJ, CRM, e elas utilizam assim a camada de negócios de modelo entidade de relacionamento, alimentando a base do sistema de informações. A segunda divisão da camada de interface são os atendimentos médicos, que utilizam um conceito amplamente difundido no mundo, que é de Electronic Medical Records, que são a utilização de dados digitais de saúde por meio eletrônico. Utiliza como camada de negócio o barramento MQTT, que possibilita o monitoramento de pacientes em tempo real através de dispositivos IoT, o monitoramento de dados vitais como pressão arterial, temperatura, e também utiliza como camada de negócios a blockchain, utilizando-se assim das características e qualidades essenciais dessa tecnologia para o nosso projeto, que é a rastreabilidade e imutabilidade dos dados. A logística de recursos hospitalares, que é a terceira divisão da camada de interface, utiliza como camada de negócios o modelo de entidade de relacionamento para a identificação dos compradores e vendedores dessa cadeia logística. E também utiliza a blockchain
para que possa utilizar-se assim da qualidade e da característica que foi utilizada também pelos atendimentos médicos, que é a rastreabilidade e imutabilidade dos dados. A dashboard utiliza as 3 porções da camada de negócios e o objetivo dela é trazer o monitoramento e a estatística de dados de pacientes infectados em tempo real. É importante frisar que a camada de persistência, a terceira camada, ela possui ali o desenvolvimento através de 3 tipos de banco de dados, que é o banco de dados relacional, o MySQL, o banco de dados não relacional, tipo MongoDB, e o banco de dados da blockchain, que é único, que utilizando a tecnologia do BigchainDB. Também é importante frisar que a arquitetura previa o desenvolvimento utilizando-se de um cluster, onde foi essencial o desenvolvimento através de estrutura local, para que fosse também garantida, sim, que os dados fossem restritos, a segurança dessas informações e além de facilitar a manipulação desses dados. Pode passar para o slide 18, desculpa. Nessa figura a gente vê aí, de forma mais prática, os 2 eventos principais do projeto, evento 1 e 2, na qual o evento número 1 envolve as 2 entidades de hospitais e fornecedores em uma compra e venda de materiais. O evento número 2, que são os atendimentos médicos, envolvem ali as 3 entidades, hospitais, médicos e pacientes, em um atendimento evolutivo, na qual ocorre um atendimento presencial. Pode passar para o slide 19. Nessa figura a gente consegue ver os 2 eventos em um espectro, a gente consegue verificar ali a evolução desde o início do projeto até a sua consecução final, na qual os 2 quadrados internos vermelhos mostram a integração dos 4 times Scrum 2 a 2, inicialmente o time 3 e 4 e time 1 e 2, utilizando-se assim do compartilhamento de informações relacionais para que isso pudesse então evoluir em uma interoperabilidade geral de dados, onde se teve o foco em compartilhamento de dados através de REST APIs, na qual os eventos 1 e 2 pudessem ser concretizados através do encapsulamento dos dados em arquivos JSON e assim criado blocos e inseridos na blockchain. Pode passar para o slide 20. E nessa figura a gente pode perceber também que as 4 entidades, paciente, médico, hospital e fornecedor, consomem a blockchain, assim como também um ator externo também consome a blockchain. Mas como que esse ator externo ou autoridade vai consumir essa tecnologia? Através da visão do produto, das suas funcionalidades. Então, os Electronic Medical Records, que são compartilhamento de dados digitais de saúde, eles são importantes porque trazem rapidez e velocidade na difusão das informações. E isso auxilia o combate à doença do coronavírus no sentido de trazer a informação em tempo real. Então, o nosso sistema, diferentemente do que é muito comum a gente verificar aí no governo federal, até mesmo nas esferas de prefeitura, que as informações são encapsuladas e difundidas no final do dia, no nosso sistema, a gente percebe ali a difusão desses dados em tempo real. Então, no momento em que o paciente faz o teste e o médico assina o registro médico, esse dado automaticamente é computado pela dashboard. E essas informações, então, são dadas publicidade a elas, garantindo acesso à informação. E evita-se também fraude e corrupção, porque a blockchain utiliza um sistema de smart contract para compra e venda de materiais, garantindo a rastreabilidade de um item hospitalar desde a sua criação na cadeia de logística até o final dela, quando um paciente utiliza esse item, por exemplo. Pode passar para o slide 21. E aqui a gente tem uma tabela das tecnologias que foram utilizadas pelo projeto da gente. Eu circulei aí as principais tecnologias em que foi utilizada por todos os times durante o projeto. E a gente consegue perceber também que esse projeto foi bem versátil no uso das tecnologias disponíveis de informação modernas. Pode passar para o próximo slide e o próximo apresentador também. Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius, eu sou Scrum Master do time Scrum 2, médicos, mas para esta apresentação eu estarei falando mais sobre as metodologias de teste. Próximo slide, por favor. Primeiramente, um breve resumo, por que fazer teste? Bom, para ter economias em recursos, seja em tempo, em pessoas, o próprio monetário, né, evitar gastos indevidos, para retirar também os possíveis problemas que podem vir a ter o seu aplicativo, o seu software, né, por exemplo, o RapidDB, nesse caso, evitar falhas e principalmente
os testes podem salvar vidas, como foi apresentado na aula CE 2009 do professor Roberto Vieira Dias. Slide 24, por favor. Bom, um dos principais testes utilizados em quase todos os times Scrum foi o TDD. Ele consiste no quê? Ele consiste na base de criar testes antes mesmo de utilizar seu desenvolvimento. Por isso, eles usam 3 pilares: vermelho, verde e amarelo. Onde, primeiro, você constrói o seu teste, faz com que ele venha a falhar para que você possa construir o seu projeto e ele venha a ter sucessos para que depois você, que significa a fase verde, para depois você vir para a fase amarela, onde você vai refatorar o seu projeto, podendo vir ele a falhar de novo e você construir e implementar o seu teste a ponto dele voltar a ter sucesso. Próximo slide, por favor. Esse é um exemplo de testes. Desse exemplo aí foi criado pelo time Scrum 1, onde tem os critérios de aceitação, os casos de testes, os passos que foram utilizados para esse teste. E o meu foco está ali no final, onde tem os pontos vermelhos, verdes e amarelos, que realmente demonstram o TDD, onde você utiliza o vermelho que é ser visto pela primeira sprint, pela primeira semana, perdão, onde realmente eles criaram os casos de testes e veio a falhar. Na segunda semana, alguns testes já vieram a ter sucessos, e na terceira semana, esses testes foram utilizados. Eles tiveram que ser refatorados para que na próxima semana, que é a quarta, eles viessem a ter sucesso por inteiro. Muito obrigado. Passo agora para os times de Scrum. Slide 27, por favor. Boa tarde. Sou o Tenente Marcelo. Sou o Scrum Master do time 1, responsável pelo módulo de paciente, slide 28. Esse foi o time que compôs o time 1 paciente. E é importante ressaltar que existem participantes de diversas disciplinas nesse time. Então, isso traz um caráter multidisciplinar, interdisciplinar para o nosso projeto. Slide 29. Esse é o fluxo completo do processo do Steps BD. A imagem está pequena propositalmente, porque o que eu gostaria de ressaltar são as setas em vermelho no início do processo, que foi onde o time 1 trabalhou. Então, a gente abordou principalmente esses primeiros passos no processo de atendimento. Slide 30. Então, vou fazer uma passagem rápida pelas principais entregas feitas pelo time 1, paciente. E no início do atendimento, no pré-atendimento, o paciente que está com algum tipo de sintoma, ele vai até o sistema e informa os sintomas que ele está sentindo. E o próprio sistema informa se ele deve buscar um hospital ou se ele deve permanecer em casa. Então, na imagem do lado direito, o próprio sistema informa os hospitais que estão mais próximos da residência do paciente e consegue fazer também um filtro se esses hospitais estão com vaga disponível para atendimento ou não. Então, isso vai de encontro à missão atribuída, evitando que o paciente vá desnecessariamente ao hospital que talvez não pudesse ter uma vaga para ele. Slide 31. Aqui, como já foi falado anteriormente sobre a blockchain, eu vou ressaltar um outro viés da importância dessa tecnologia para o nosso projeto Steps BD. Do lado esquerdo, a gente tem hoje o sistema de saúde, tanto nacional quanto mundial. Os dados do paciente eles são completamente dispersos. A nossa proposta é fazer uma integração de todo dado, toda informação de saúde de um paciente, conforme a gente pode idealizar na imagem do lado direito.
Então, a gente conseguiria centralizar essa informação do paciente em um único local. E somente quem pudesse ter acesso à informação seria o paciente ou alguém autorizado por esse paciente. Slide 32. Essas imagens aqui mostram o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, então a gente pode chamar de wearables, ou uma tradução seria vestíveis. Do lado esquerdo a gente tem um sensor que consegue monitorar a pressão arterial de um paciente. Na imagem do meio a gente tem um sensor que mede a temperatura, e do lado direito, provavelmente o mais comum, um sensor que mede os batimentos cardíacos do paciente. Slide 33. E dessa forma, a gente consegue fazer um monitoramento de algumas informações vitais do paciente à distância. E exatamente essa prova de conceito que a gente desenvolveu durante os TEPs, nessa funcionalidade de monitoramento remoto, tanto da temperatura, quanto dos batimentos cardíacos, quanto também da pressão arterial. Slide 32. Uma outra entrega interessante também, importante, que a gente desenvolveu, é relacionada ao mapeamento dos suspeitos de infecção. Os nós que estão em laranja modelam as pessoas, os nós em azul modelam a residência em que essas pessoas moram, e os nós em rosa modelam o voo que uma determinada pessoa utilizou em um determinado momento. Dessa forma, utilizando esse modelo de mapeamento, a gente consegue inferir quais são as pessoas em um determinado universo que teriam maior probabilidade de estarem infectadas, por exemplo, no nosso cenário com a Covid. Slide 35. Essa foi a nossa última entrega de valor, que é o dashboard com o mapa de contágio simulado, com a localização de onde essas pessoas moram. Então, olhando esse dashboard aqui, a gente consegue ver nas cores em amarelo onde estariam a maior incidência de Covid no município de São José dos Campos. Aqui a gente tem, mais abaixo, na Zona Sul, a gente tem um círculo laranja, teriam 364 casos. Essas localizações são simuladas. Tá? Slide 36. E aqui as principais contribuições do nosso time 1 paciente. Então, a gente conseguiu entregar um prontuário único de pacientes, isso integrado com a blockchain, trazendo extrema segurança e distribuição dessas informações, pré-atendimento virtual, e principalmente a gente evita com que o paciente se desloque a um hospital desnecessariamente, e uma recomendação para desenvolvimento é a melhoria do gráfico que sugere suspeitos de infecção por Covid. Então, essas foram as considerações e as principais entregas do time 1 paciente. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Fagner. Eu vou falar um pouco aí do time Scrum 2, que tratou do segmento médico. Por favor, slide 38. Esse foi a composição do nosso time, né? Tendo o nosso como Scrum Master o Vinícius e o André Bacarin como backup de Scrum Master. E a parte de desenvolvimento, o Alexandre, Luan, o Lucas e, no caso, eu, que eu vos apresento. No próximo slide, por favor. Isso. Referente à primeira corrida, né, a primeira sprint, né, a primeira parte do projeto, foi nos solicitado implementar, né, um sistema de cadastro, e esse cadastro que irá armazenar todos esses profissionais médicos, no caso aqui, desse setor. Então, aqui na imagem abaixo, podemos ver aí o segmento médico, né, todos os cadastros dos médicos nesse sistema, e do lado direito, todos os detalhes deste profissional, no caso, o médico. Próximo, por favor.
Na próxima tela aí podemos ver o que foi tratado na segunda sprint do projeto, que envolve, né, o sistema de consultas médicas, né, onde foi integrado os dados do time 1, né, do que era o paciente, e do segmento médico. E todos esses dados, né, foram armazenados nesse banco, podemos ver aqui abaixo na imagem, ao lado esquerdo, a agenda médica, onde tem todos os pacientes previamente cadastrados, já que já iniciaram um cadastro referente ao atendimento, e tem a opção ali para o profissional chegar, ele clica em atender, e conforme na tela ao lado direito, podemos ver o nome do paciente, os sintomas, né, que ele sentiu, que ele descreveu ali, o estado de saúde dele e a descrição, ou seja, que ele vai fazer uma prescrição médica para o próximo passo. Próximo slide, por favor. Na Sprint 3, podemos ver aí a integração de todos os times, né, tomando por base a interface do atendimento, e onde são acessados todos esses dados através deste dashboard. Aqui podemos ver na imagem os indicadores, né, de todos os pacientes, né, que estão sendo tratados, que foram inseridos no sistema, a quantidade ali de recuperados, testados positivos, quantos deles vieram a óbito, e leitos, inclusive leitos disponíveis nos hospitais para atendimento. E podemos ver até através dos gráficos de forma visual logo abaixo. Próximo, por favor. Referente a contribuições do Teams, destacamos 3 delas aqui. Uma delas é a interface de gerenciamento médico, né? E o desafio foi criar essa interface desses dados, onde foram inseridos esses dados do profissional responsável por fazer o atendimento, né, do paciente. Como recomendação, seria a criação de uma visão de profissionais disponíveis em relação à demanda de pacientes, para ter um melhor controle. Um outro valor foi a integração com o segmento hospital, né, onde o desafio for aí fornecer os dados do médico, né, para o segmento hospital, para atribuir o atendimento ao profissional de saúde mais próximo. Como recomendação, teria ter um maior nível de detalhes do profissional a fim de proporcionar o melhor atendimento ao paciente. E o terceiro valor o sistema de login de acesso ao agendamento médico. O desafio foi implementar essa segurança que permite que, através de um login, né, de usuário e senha, que o médico gerencie todos esses dados do paciente. Como recomendação, seria implementar o certificado digital, garantindo um maior nível de segurança durante o acesso aos dados sensíveis. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o time Scrum 3 do segmento hospital com o João Paulo. Boa tarde, pessoal. Pode passar o slide, por favor. Então, eu sou o João Paulo, Scrum Master do time Scrum 3, né? E esses são os integrantes do segmento hospital, né? Foram desenvolvidas um total de 18 S's, né, durante as 3 sprints, das quais 9 serão destacadas nessa apresentação. Pode passar, por favor. Foi realizado o desenvolvimento de um projeto de sistema de banco de dados com modelo conceitual, modelo lógico e físico, no qual apresentamos aqui um modelo físico que fosse devidamente normalizado para conter as informações obtidas do cadastro dos hospitais. Próximo, por favor. Também foi desenvolvido uma interface de usuário para as operações de criação, consulta, atualização e destruição, que a gente conhece muito na nossa área como CRUD, né? Pode passar, por favor. Pode passar o slide. Foi também implementado, né, uma blockchain para proporcionar a rastreabilidade e a imutabilidade de uma cadeia de suprimentos, né, colaborando assim com a transparência pública e a auditoria das ações dos gestores públicos, né, ao garantir o processo de ponta a ponta, desde a fabricação, a compra e até o usuário final. Próximo slide, por favor. A criação de um cadastro eletrônico de leitos hospitalares permitiu o monitoramento em tempo real da taxa de ocupação por parte dos hospitais. Próximo. Também foi criado um back-end capaz de fornecer dados para uma dashboard por meio de uma Application Programming Interface, API, né? Essa API
forneceu dados como a lista de hospitais, número de leitos, a própria geração da chave privada e pública da blockchain para os outros segmentos, casos positivos por dia, mortes por dia e uma série de outros dados. Próximo, por favor. A obtenção dos dados de atendimento, né, gerado por pacientes e médicos, né, e a persistência deles em uma blockchain para garantir a rastreabilidade e imutabilidade da mesma forma que fizemos com os dados de fornecedores e hospitais. Né. Após o encaminhamento para o atendimento hospitalar presencial, o paciente entra no sistema do hospital. Próximo, por favor. Nesse slide, a gente demonstra, por meio de um teste de transição, os caminhos possíveis para o processo de atendimento do paciente no hospital. No local, ele pode ser internado, pode adicionar na consulta diversos itens, como um teste de COVID. Próximo, por favor. E agora nós temos a consolidação dos dados de atendimento, indicando os hospitais, os leitos de internação, os produtos hospitalares utilizados no atendimento. Então, aqui mais abaixo, a gente consegue visualização do prontuário do paciente, é possível verificar nos mínimos detalhes cada dado. Pode passar, por favor. E também registramos, né, o óbito na blockchain e a geração da certidão de óbito eletrônica. Né? O paciente entrega, o time procura garantir a confiabilidade das informações e facilitar a vida dos familiares num momento tão difícil. Próximo, por favor. Finalmente foram criadas visualizações, né, histogramas, diagramas de caixa, box plot, né, e gráficos de barras, né, com os casos de Covid e mortos com relação à idade deles. Então, percebe que esse gráfico aqui são dados simulados. Tá? A idade, a gente sabe como uma curva crescente, geralmente, né, a idade e a quantidade de mortos aqui. Próximo, por favor. Esse é um boxplot, né, que identifica onde estão localizados 50% dos valores mais prováveis e a mediana, né, que é a linha verde, né, e os valores extremos que são ali 0 e 100 anos de idade. Né. Próximo, por favor. O gráfico de base que nós comumente conhecemos e os valores e desafios, a gente explicou durante toda a apresentação, então o time recomenda integrar todos os segmentos de bancos paciente, médico hospital, implementar diversos nós para garantir a tolerância às falhas, distribuição e a descentralização dos dados, implementar uma visualização, né, dos leitos por região geográfica, criar outras APIs, contando mortes relacionadas à idade, sexo, renda, né, criar um consórcio para garantir a estrutura e governança da rede Big Chain, né, a autoridade, e expandir a utilização do Spark. Né. Obrigado, essa foi a nossa contribuição. Passo a palavra para o próximo orador. Boa tarde a todos. Eu sou a Tenente Renata Brício, sou a backup da Scrum Master do time 4, fornecedor. Pode passar para o esquerda, por favor? O nosso time é formado, como a gente já falou, né, anteriormente, por uma equipe multidisciplinar, né, multidisciplinas, né, onde a gente tem o Bruno e o Anderson executando, cursando a disciplina de teste, eu e a Juliana a disciplina de banco de dados, e o Juan e eu, novamente, eu estou fazendo 2 disciplinas, a disciplina de tecnologia da informação. Pode passar, por favor? 61. Bom, nós fomos responsáveis pela parte de fornecedor, né? De receber a solicitação de compra de material do hospital e tratar como um fornecedor externo, né, aquela compra, aquele pedido de compra, devolvendo, então, uma nota fiscal, né, o pedido efetuado. Tá? A gente está apresentando nessa tela o nosso modelo físico, mas também fizemos modelo conceitual, lógico, né, toda a parte documental. Pode passar, por favor, para 62. Nós escolhemos, para começar a desenvolver, um modelo de prototipação. Então, nós começamos a desenhar as telas, né, através de um sistema free,
né, gratuito, e começamos a desenhar o que seria esse fornecedor. Uma vez que ele está no mesmo banco de dados, né, houve uma dúvida muito grande se ele seria interno, externo, e a gente acabou optando pela prototipação para ficar o mais próximo possível da necessidade do PO. Pode passar, por favor, para 63. 63 são mais telas de prototipação, né? É o momento em que você recebe o pedido, aí como fornecedor, você recebe o pedido, verifica em estoque o que tem e retorna esse pedido ao cliente. Todo esse processo, tá? Ele foi feito através do blockchain, a gente recebe do hospital via blockchain e devolve também via blockchain. Pode passar, por favor, 64. Apresentamos aí algumas telas, tá? A nossa entrada de pedido, né? A gente identifica quem é o hospital que solicitou, né? Quais são os itens de pedido e envia, então, para a solicitação de compra. Pode passar, por favor, para o 65. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre o blockchain, tá? O hospital, como eu falei, ele envia a solicitação através de um bloco Genesis para o fornecedor vai receber, vai tratar e vai devolver essa solicitação, essa compra, né, através de um bloco Genesis também, de um bloco do blockchain também. Por que essa questão? Como a gente falou lá na frente, né, para garantir a integridade desses dados, né, e assegurar que não haja aí processos corruptivos, né? Você garante que o que você pediu está dentro, né, daquele bloco e o que você entregou foi exatamente aquilo. E aí você, inclusive, amarra valores, uma série de fatos, né, de fatores aí que vão acabar diminuindo, contribuindo para a diminuição da corrupção. Pode passar, por favor? Bom, nós utilizamos também a tecnologia Spark, né, para montar os nossos gráficos, né, mas como apoio até aos outros times. Tá? Nós preparamos duas formas de você conseguir ver os dados. Oi, tá ouvindo? Oi? Estamos ouvindo, Renata. Pode continuar. Entrou alguém? Bom, a gente utiliza duas formas aí de você visualizar, né, poder puxar esses dados, seja ela diretamente com o tratamento do Spark via MySQL, ou uma outra forma, que é esse número 2, que seria através do InfluxDB e levando esses dados para o Grafana. Então, o sistema está pronto para ser consumido das duas formas. Pode passar, por favor, para o 67. Essa tela apenas mostra a parte do back-end, de como foi desenvolvido, né? A parte do Spark, então não vou entrar muito em detalhes, é apenas para mostrar como ele é desenvolvido. Tá? Pode passar, por favor. E a questão dos testes, né? A equipe optou por fazer 4 tipos de testes. Tá? O teste unitário, que é feito no próprio Python, onde o desenvolvedor, né, ao momento em que ele está escrevendo o código, ele já realiza os testes unitários. Tá? O teste de performance, que é o chamado teste de carga, para ver como vai suportar, como o sistema suporta, né, uma carga excessiva de dados. A gente utilizou o Google Lighthouse. Tá? Fizemos também o teste de compatibilidade com mobile, com aplicativos smartphone, tá? Onde a gente utilizou o Mobile Friendly, tá? o Google Mobile Friendly do Google. Tá? E, desculpa, eu falei teste de performance, agora que é o teste de estresse. Tá? A performance é como ele se comporta,
sendo utilizado funcionalmente. E o teste de estresse, sim. O de carga, a gente utilizou o Apache para fazer esse teste, onde a gente coloca aí um número bem grande de usuários utilizando a ferramenta no mesmo momento, simultâneo ou concomitantemente. Pode passar, por favor, para o 69. E a contribuição do time, né? O que o time apresentou? Primeira, né, contribuiu com o quê? Primeira coisa, com cadastro de fornecedores, né? Desculpa, entrou uma tela aqui. Cadastro de fornecedores, onde a gente apresentou, Desculpa, gente, meu computador não está muito bom aqui, não estou conseguindo ver a tela, tá? Vamos lá. O cadastro de fornecedores, a gente criou a interface que possibilitava o cadastro, né, de N fornecedores. O de equipamentos médicos e testes de Covid, né? A gente tem uma base dentro dessa ferramenta para esses cadastros. Esses equipamentos não foram inventados, a gente buscou da tabela do governo federal, tá? O recebimento e tratamento do pedido pelo hospital, né? A devolução desse pedido e o tratamento dos dados com o Spark para apresentação nesses relatórios. Pode passar, por favor, 70. A minha apresentação termina aqui. Por favor, próximo apresentador, à disposição. Bom, então eu vou fazer aqui, vou dar o play no vídeo de demonstração final do nosso projeto. Esta é a demonstração do projeto STEPS-BD em uma missão atribuída. Na cidade de São José dos Campos, um residente sente dores no tórax ao respirar, febre e tosse. Sabendo dos riscos da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, fica em dúvidas se deve ou não ir até um hospital. Via internet, ele acessa a tela de atendimento do STEPS-BD. Nesta página, ele efetua seu cadastro. Logo após, marca os sintomas que estiver sentindo, como a fadiga, o cansaço e as dores de garganta e na cabeça. O STEPS-BD então informa o paciente se este deve permanecer em casa ou agendar uma consulta. Neste caso, por meio de serviços de localização, o STEPS possibilita que o agendamento de uma consulta seja realizado no hospital mais próximo do CEP informado pelo paciente. À distância, uma médica acessa o STEPS-BD. E na opção Agenda Médica, realiza a triagem dos potenciais pacientes. Ela consulta os sintomas informados e é apoiada para tomar a melhor decisão com base nos protocolos que devem ser seguidos, recomendando, por exemplo, que este residente se dirija ao hospital para o atendimento presencial. Somente nesta etapa que o residente deixa sua casa para ir a um ambiente de maior risco, no hospital. Assim, o STEPS-BD apoia ao impedir que as pessoas assumam riscos desnecessários e que haja aglomeração pelas ruas, no transporte público e na recepção do hospital. Durante o atendimento presencial, a médica acessará o STEPS-BD para solicitar a internação do paciente. Nesse momento, ela também já indica quais recursos necessitará, como medicamentos, máscara
e o teste para o Covid-19. Uma vez testado, o resultado do exame é inserido no registro médico do paciente. O paciente é informado quanto ao resultado e as opções de tratamento. Já a internação, o paciente passa a ser monitorado. Ele pode se recuperar em casa ou receber o tratamento no hospital de acordo com a intensidade de seus sintomas. Diferentemente de outros produtos que possam existir em universidades, empresas públicas ou privadas, este produto, desenvolvido e testado em apenas 13 semanas acadêmicas, utilizando o protocolo blockchain, diversas tecnologias de banco de dados e o método ágil Scrum e suas boas práticas, propicia atualizações em tempo real dos registros médicos do paciente, com qualidade, confiabilidade e segurança. Isso porque todo fluxo logístico de compra de insumos ou venda é feito através do protocolo blockchain, garantindo rastreabilidade de cada evento. O Steps BD também oferece a visualização de dashboards, para que possamos monitorar o número de pacientes infectados, curados ou que já vieram a óbito. E esta foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Tosi, eu fui desenvolvedor do time Scrum 1 e também atuei como backup do Product Owner. Agora gostaria de fazer com vocês algumas considerações finais. Recapitulando o nosso objetivo, nós tivemos como principal objetivo nessa sequência de slides apresentar uma síntese da experiência dos alunos das 3 disciplinas CE 229, CE 240 e CE 245 no projeto interdisciplinar STEPS BD. Passamos pela temática, pelas motivações, sobretudo a crise epidemiológica, pandêmica do Covid-19, as ferramentas, os processos utilizados, o método ágil Scrum e a demonstração dos times, finalizando com a nossa prova de conceito, ou seja, nesses 79 slides que nós estamos apresentando, que produto desenvolvemos, né, e qual é o seu valor para auxiliar as autoridades a combater a pandemia do coronavírus. Seguindo para o slide 74, como conclusões específicas, eu gostaria de destacar que o nosso trabalho foi realizado em 13 semanas acadêmicas, né, as 3 sprints, mais uma semana de intervalo, totalizaram esse número. Reconhecemos que o STEPS BD, por ser uma prova de conceito, é sem completeza, porém nós nos preocupamos em seguir normas aplicáveis a um produto dessa natureza, sobretudo a sua testabilidade que garantiria a qualidade da nossa entrega. No slide 75, como conclusões genéricas, eu gostaria de destacar que nós utilizamos ferramentas gratuitas, nós não tivemos custos adicionais, e ainda somado com o uso do protocolo blockchain, que propicia uma redução, né, de intermediários, nós vemos que isso resulta em menor risco de não conformidades e economias para os cofres públicos, já que o blockchain propicia uma redução dos intermediários, que todas as transações são rastreáveis e assim por diante, então certamente traz mais qualidade, mais segurança ao projeto que se baseia nessa tecnologia. No slide 76, vamos destacar algumas recomendações que todos os times procuraram elencar para contribuir
com esse projeto. Se nós tivéssemos mais tempos, mais recursos, nós teríamos implementado coisas também interessantes, como, por exemplo, estabelecer as tendências, né, de propagação da doença. Nós vimos que a dashboard mostra os casos confirmados, as altas, o número de óbitos, mas também é interessante ter essa possibilidade de prever, né, como que a doença se comporta e se propaga. Seria certamente uma próxima funcionalidade a ser implementada. Da mesma forma, né, para que o nosso produto tenha uma característica mais semelhante àquilo que se utilizaria de fato pelas autoridades de saúde, se tivéssemos também uma participação, né, de interessados da área de saúde pública da região, né, reconhecemos que nós abstraímos, né, eventualmente, alguma recomendação específica dos órgãos de saúde, porque o que nós apresentamos é uma prova de conceito, mas é possível sempre implementar e adequar o nosso projeto às recomendações das autoridades para que ele fique, de fato, algo que possa ser utilizado e trazer valor à sociedade joseense, por que não dizer ao Brasil. E uma recomendação muito importante é com relação à expansão da infraestrutura do cluster Cloudera do ITA. Nós queremos tirar proveito dessas tecnologias e promover a reusabilidade. Eu, particularmente, estou tendo a oportunidade de cursar pelo 3º semestre, né, disciplinas da responsabilidade do professor Cunha, do professor Vieira, professor Johnny e também com o professor Denis Louba, que no semestre passado. Existe uma característica nossa que a cada semestre nós precisamos dedicar algum tempo para esses requisitos não funcionais, ou seja, preparar servidor, preparar infraestrutura e assim por diante. Então nós gastamos um tempo ali fazendo um trabalho que de certa maneira se repete a cada semestre. E nós temos a expectativa, né, de que se nós contarmos com uma infraestrutura local no ITA, a cada semestre nós vamos nos preocupar mais em trabalhar no sentido de aprimorar, de otimizar, de trazer novas funcionalidades, de incrementar os projetos que nós viemos a desenvolver. Então sempre haverá um ganho. Por exemplo, no semestre que vem, que vamos trabalhar com softwares embarcado de tempo real, nós podemos estender a monitoração de pacientes. Nesse sentido, eu até vou ressaltar o ponto que eu coloquei no slide 77, que é um trabalho futuro. No segundo tópico, eu coloquei integrar o monitoramento amostral de pacientes através de sensores, mesmo após a cura, para identificar padrões e sequelas provenientes do Covid-19. Então, mesmo aquele paciente curado, que recebeu alta, ele pode, pelo menos uma amostra desses pacientes, continuar sendo monitorados através de sistemas embarcados para que as autoridades médicas, os cientistas, possam entender quais são as sequelas no organismo de uma pessoa que teve esse vírus, que contraiu esse vírus, principalmente os efeitos no sistema respiratório, no sistema cardíaco e assim por diante. Então, tendo esse ambiente no ITA, a gente consegue expandir, agregar mais funcionalidades no nosso projeto sem ter que retrabalhar alguns pontos a cada semestre. E eu agradeço a participação de todos. Parei aqui no slide 78, onde finalizamos a nossa apresentação e ficamos abertos para perguntas e finalização do professor Cunha. Ok, pessoal. Aqui fala então o professor Cunha, o responsável por essas 3 disciplinas, juntamente com o professor Vieira Dias e o professor Johnny, né? Eu gostaria de informar que essa apresentação está sendo avaliada pelos professores, ela vale como crédito parcial do exame final desses alunos e ela encontra-se gravada e será disponibilizada posteriormente no YouTube para ser acessada pela comunidade acadêmica, pela sociedade e pelos órgãos que se interessarem, né? Eu gostaria só de complementar a apresentação dos alunos com algumas observações bem rápidas. A cada semestre, a cada ano, né, eu tenho percebido que os nossos alunos
vem nos surpreendendo e vem se superando cada vez mais. E nesse primeiro semestre de 2020, né, não foi diferente. Nós, professores, eu falo em nome dos outros professores que integram nosso grupo de pesquisa em engenharia de software, né, que está inscrito na CAPES, no CNPq, desde 2004, né, nós, professores, apenas escolhemos o domínio de conhecimento, nesse caso de saúde, né, que, por uma ironia do destino, coincidiu com a eclosão da crise do coronavírus nesse semestre, no primeiro semestre de 2020. Mas o mérito da escolha da temática e o aprofundamento da temática partiu totalmente dos alunos e a escolha do estudo de caso. Eles próprios, no meu sentimento aqui, trouxeram para o ambiente acadêmico um modelo, a abstração da realidade que vem sendo vivida por eles nesse período de exceção acadêmica, né, que exigiu ainda mais dedicação de todos eles envolvidos, diferentemente dos anos anteriores, que eles eram expostos a aulas presenciais. Nós, professores, ficamos bastante impressionados, pelo menos eu fiquei, com o grau de maturidade que foi praticado pelos alunos nesse semestre, utilizando basicamente quase todas as tecnologias que foram apresentadas nas ementas das 3 disciplinas. E vocês devem ter percebido que eles falaram que desenvolveram em 13 semanas. E nós, lá no início, colocamos 17 semanas. Por quê? Porque as 4 primeiras semanas desse semestre, que foram dadas presencialmente, foram uma espécie de warm-up, de aquecimento presencial. Justamente na 5ª semana, quando nós começamos a primeira sprint, a primeira corrida do projeto, nós fomos obrigados a simplesmente mudar o método e o formato. Então, eu coloco em aberto aí para quem quiser fazer considerações, principalmente os nossos convidados, ou alguém que queira fazer alguma consideração a respeito da que foi praticado aí. Deixo em palavra em aberto, por favor. Alguém gostaria de se manifestar? Aqui é o Cunha, aqui é Anderson, tudo bem? É o reitor do ITA. Isso, eu só assim, eu assisti inteira aí a apresentação, queria, até deixei um texto aí no chat, né, que eu tenho que deixar a sala agora para um outro compromisso, mas eu queria, assim, parabenizar a todos aí pelo excelente trabalho. Eu acho que essa iniciativa de unir a educação, a pesquisa e o setor produtivo e resultados concretos aí em problemas reais da sociedade é muito importante. A gente incentiva que todos os professores que façam isso, e o que o Cunha vem fazendo, o Vieira Dias, toda a equipe aí, eu acho que isso aí é fundamental. Eu vi que a apresentação, ela estimula também a interação em grupo, ou seja, trabalhos aí que tem que juntar pessoas de vários conhecimentos diferentes, chegando a resultados, e conte com a gente, assim, a interação com o setor produtivo ela é feita através dos canais competentes do ITA, e o Cunha me conhece bem, desde a época que eu era pró-reitor de pesquisa, e ele interagia com a gente ali, nesses projetos, com essas empresas, né, e a gente tem todo o interesse de continuar essas atividades e elevar ainda mais. Então, eu queria devolver a palavra para o professor Cunha, e com votos aí de sucesso em todas as iniciativas. Muito obrigado, Anderson. É sempre um prazer contar com o seu apoio, e obrigado pelas palavras gentis aí, e espero que isso daí sirva de estímulo para os nossos alunos continuarem nesse padrão elevado que a nossa escola nos propicia. Muito obrigado mesmo. Continuo com a palavra aberta e obrigado pela sua... Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu deixo a palavra em aberto para quem mais quiser se pronunciar. Nós temos aí... O reitor tinha me avisado que ele teria um compromisso agora às 14h30, mas nós estamos no formato livre. Eu gostaria de saber se temos algum convidado que foi enviado, que gostaria de manifestar as suas impressões sobre o que foi apresentado, embora o nosso objetivo seja estritamente acadêmico, é uma prova de conceito, sem completeza, mas certamente isso que foi mostrado aqui poderá servir, sim, de referência para as empresas públicas ou privadas
para que se leve o padrão que é praticado no nosso instituto para, quem sabe, contagiar, né? Mesmo em época de crise, né? Nós não ficamos parados, muito pelo contrário, o Brasil pode ter ficado marcando passo em quarentena, mas nada disso nos desestimulou, muito pelo contrário, nós estamos terminando nessa 17ª semana com tudo em dia e prontos para descansar alguns dias e recomeçar o segundo semestre. Então, eu deixo a palavra em aberto para alguém queira se manifestar e, mais tarde, depois que alguém se manifestar, os dois professores que estão avaliando essa apresentação. Professor Pugliese, eu tenho primeiro que parabenizá-los, né? É um trabalho que vem sendo contínuo dentro desse conjunto de disciplinas do ITA. Tive a oportunidade de participar algumas vezes dele e a gente vem na temática de solucionar problemas epidemiológicos já há algum tempo, né? Ano passado a gente fez essa mesma temática referido à epidemia que a gente tinha de sarampo. E eu tenho, junto da parabenização pelo ótimo trabalho, duas dúvidas aí para construir o trabalho acerca da arquitetura. São elas. A primeira, o time 1 mostrou um indicador falando do sensor cardíaco e aí mostrou um dashboard do Grafana. Teve algum trabalho já com o software embarcado nesse semestre ou esse é um apontamento para melhoramento contínuo, já abordando, visando lá na frente, né, onde realmente vai entrar o software embarcado de tempo real? E a segunda dúvida é, quando mostra ali a imagem de persistência da arquitetura, são relatados 3 tipos de banco de dados, MySQL, o blockchain, e um terceiro que eu não vou recordar. E ao longo da apresentação mostrou a imagem do Neo4j. Então, em que momento o Neo4j ele é utilizado nessa arquitetura? Bom, Tenente Marcelo, quem foi o Scrum Master do time 1, eu vou responder a primeira pergunta que é relacionada ao Grafana. Exatamente essa imagem. Essa, exato. Nós fizemos com dados simulados. Então, nós geramos um robô, um script, que enviava esses dados a cada segundo via MQTT para o nosso do FluxDB, então, banco de dados de série temporal, e isso era visualizado pelo Grafana. Então, a gente estão pretendendo para o time do semestre que vem integrar isso com dispositivos de IoT. Perfeito. E do Neo4j? O Neo4j, Tenente Marcelo ainda na resposta, ele foi utilizado para montar o gráfico que poderia inferir os suspeitos de contração da Covid. Então, a gente modelou tanto as pessoas, o relacionamento das pessoas com o ambiente que a cerca, como os voos que essa pessoa pegou, onde ela mora, com quem ela mora, para a gente conseguir fazer esse mapeamento. Então, o Neo4j foi utilizado apenas nessa funcionalidade que está sendo apresentada no slide 34. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Alguém Oi, mais? pessoal. É o Kifuri que está falando. Boa tarde. Pois não, Kifuri. Não, isso que o senhor falou é bem verdade, né? Esse projeto foi feito, né? A gente já está fazendo estudos nessa área de domínio do conhecimento já há algum tempo, né? E esse semestre eclodiu mesmo com toda a epidemia, né? E, assim,
ficou um gostinho, né? Assim, não sei se os alunos têm essa percepção, mas eu fiquei, né? De que como é que teria sido se a gente tivesse conseguido implementar todos esses projetos, né? E então eu só estou manifestando aí essa vontade, né? A gente construiu, né? Mas assim faltou pouco para estar de fato aí contribuindo na vanguarda aí das resoluções desses problemas, né? Mas eu achei que o trabalho está excelente, super bacana. Cada semestre parece que a gente está ficando, os alunos estão ficando melhor, né? O produto está cada vez com mais cara de produto. E fica aí uma pergunta, né? Talvez saia daqui um startup, alguma coisa, né? Mas é só isso mesmo. Parabéns a todos aí pelo trabalho de todos vocês aí. Obrigado. Ok, Kifuri, obrigado pelas suas palavras. De repente, há males que vêm para bem, né? O fato da gente ter 80% do tempo ficado em quarentena durante esse semestre e não ter deixado literalmente a peteca cair, né? O padrão ITA continuou, como sempre, bastante alto. Isso aí fez com que os próprios alunos e os professores encontrassem soluções novas para problemas antigos, atuais e futuros, né? Então, além do desenvolvimento desse projeto nas 3 disciplinas, interdisciplinar, né? Servir de incentivo, referência para vocês fazerem as teses de mestrado e de doutorado de vocês, a gente percebe que, em paralelo com tudo isso, nós, professores, estamos estimulando cada um de vocês a, quem sabe, se tornarem futuros empresários aí em diversas áreas da sociedade, por que não na área de saúde, né? Fazendo com que realmente tudo que vocês aprendem aqui possa ter aplicação não só na vida acadêmica de vocês, como também na vida profissional. Ficamos muito satisfeitos que os alunos que já fizeram esse curso no passado se interessem, continuem se interessando e usando boa parte desses métodos ágeis, né, e dessas tecnologias para inserir nas suas contribuições razoavelmente originais, se forem nível de mestrado, ou até mesmo originais, se forem nível de doutorado. Então, contem conosco, mesmo após terminar essa sequência de disciplina, e podem, sim, né, por que não, criar e estimular a network entre vocês, porque é como a gente diz em sala de aula, os seus companheiros de turma das diversas disciplinas é que, de alguma forma, vão, no futuro, compor as empresas e ser até essa rede tecnológica onde vocês vão se apoiar, pedir ajuda, complementar a capacitação que vocês eventualmente possuam e até mesmo sobreviver no mercado, né, no futuro bem próximo. É isso que a gente deseja como professores. E eu gostaria de deixar a palavra aberta mais uma vez. Se ninguém se pronunciar, eu gostaria de ouvir algumas considerações dos outros professores que estão nos avaliando aqui, o professor Johnny e, finalmente, o professor Vieira Dias depois. O professor Johnny está na escuta? Estou na escuta, posso falar? Pois não. Bom, pessoal, eu queria parabenizar vocês pela apresentação. Achei que a apresentação foi muito boa. Achei que a apresentação foi bem precisa, assim, não ficou uma apresentação macarrônica, assim, mostrou bem qual que era a ideia e como que a solução foi tratada, né? Então, eu parabenizo aí os grupos e os alunos envolvidos, né? Eu acabei não me envolvendo tanto quanto eu gostaria, né, nesse desenvolvimento do PBL, né? Acabei focando mais na parte das aulas, né? Mas eu fiquei bastante surpreso aí com a qualidade do trabalho, né? E com o que foi possível aí gerar e prototipar
ao longo das 13 semanas, né, considerando que a gente teve um semestre bem atípico, né? Então, a gente vê que o que foi desenvolvido supera as expectativas, né? E está num nível de aprofundamento similar e até superior ao que a gente viu em outras instâncias dessas 3 matérias do primeiro semestre em anos anteriores, né? Então, considerando todas as dificuldades que a gente enfrentou desse primeiro semestre, de fato, é uma vitória bastante importante a gente chegar nesse grau de maturidade e poder apresentar esse trabalho. Acho que o trabalho desse semestre tem um potencial muito bom além da questão que foi mencionada aí, dos alunos eventualmente pensarem em startups, né, e etc. Ele tem um potencial para projetização e também para apresentação como dinâmica de inovação, né? Então, eu acho que é um trabalho que tem potencial para nuclear outras teses, nuclear publicações, né? Então, eu acho que para quem principalmente ainda não está no programa de mestrado, trabalhar um pouco mais e registrar isso, né, para além do que a gente conseguiu fazer nessa apresentação de hoje, acho que seria bastante importante, né? Então, hoje a gente teve aí uma média de umas 30, 35 pessoas acompanhando a apresentação. Se a gente, por exemplo, sintetiza isso em 1 ou 2 ou 3 papers, né, explicando a nossa dinâmica, como ela foi feita, que tipo de trabalho que foi realizado, né? Eu acho que isso ganha uma projeção e uma divulgação muito maior do que só esse público que teve contato com essas informações hoje. Então, eu incentivo... Inclusive, né? Inclusive versão internacional, inclusive, né? Exatamente. Inclusive versão internacional, porque eu acho que é um assunto que está bem interessante e tem muito espaço para publicação. Apenas pegando só um link disso, né? Como eu só vi a apresentação agora, eu não vi a apresentação antecipadamente, né? Tem só um ponto da apresentação que a gente precisa ajustar, se a gente for portar isso para uma publicação externa, né? Em algum momento da publicação foi usado um termo que foi colocado como Electronic Medical Record, né? EMR. E, na verdade, o que vocês têm não é um EMR, tá? É um EHR. Então, na área médica tem uma diferença entre os 2 tipos de registro. Então, no caso, quando vocês estavam contextualizando, contextualizaram correto que é um EMR. Mas, na hora que foi para a solução, fica explícito que não é um EMR, é um EHR, porque, na verdade... o registro do paciente, ele transcende a fronteira do médico, porque ele passa pelo hospital e ele pode migrar para outros médicos, né? O EMR é um registro privativo que o paciente tem com um único médico. E aí outros médicos não têm acesso àquele conteúdo, né? Então, ele pode ser... se você vai numa consulta e você tem um receituário dado pelo médico, aquele registro fica retido o conhecimento dele ao médico e ao paciente. E o que vocês têm não é isso. O que vocês têm é o registro circulando, né, para que várias entidades ali dentro da cadeia do STEPS BD tenham acesso àquelas informações do paciente, né? Depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um link que explica bem a diferença entre os 2, né? E aí eu acho que se a gente for partir para uma publicação no futuro, a gente usar o termo certo, que é o uso do EHR, tá? Mas assim, tirando pontualmente essa concepção, também não é um problema, porque assim, na prática, vocês foram pesquisar essas coisas, então eu acho que o fato de vocês terem pesquisado e chegado num termo que é o MR, que é um termo existente da área médica, na área de software da área médica principalmente, né, mostra também a disposição de vocês de buscarem
conhecimento além do que a gente tratou nas emendas para poder endereçar o desafio do IPBL. Então, é só a gente fazer aí a calibração disso para ficar consistente quando a gente for uma publicação para fora, né? Principalmente se a gente for uma publicação na área de saúde, é o tipo de informação que precisa estar consistente para isso. Então, assim, eu gostei bastante, só sintetizando, achei que foi muito bom, né? E eu acho que não me surpreendo, porque a cada ano, né, a cada semestre, quando essa experiência do PBL ela é praticada, a gente sempre tem novidades, sempre se surpreende com alguma coisa que os alunos criativamente propõem, né? Então, eu acho que ficou muito interessante, muito bem feito. Aí, eu acho que o semestre fecha muito bem com a apresentação de hoje. Obrigado, professor Johnny. Eu coloco novamente em aberto para quem quiser se manifestar, ou o professor Vieira Dias para encerrar, que é o nosso decano aí. Bom, pessoal, parabéns a todos os alunos envolvidos aí, gostei muito do trabalho, deu para ver que houve uma participação maciça por parte dos alunos, né? Todo mundo trabalhou, e as pessoas que fizeram a apresentação, eu queria parabenizar especialmente, que foram excelentes atores com uma voz boa, né? Como o Johnny falou aí, cada ano melhora. Houve anos que algumas pessoas falavam mais rápido ou mais baixo, com não se entendia direito a dicção. Dessa vez, uma dicção excelente, muito boa de todos os apresentadores. Eu queria realmente parabenizar isso aí. Outra coisa é que a apresentação, acho que o Johnny já mencionou isso, a apresentação foi bem... foi uma parte amarrada na outra, não foi um conjunto de apresentações disjuntas, né? Foram apresentações, uma vinha, passava para a outra suavemente, muito interessante, e cada tecnologia apresentada teve a sua justificativa. Utilizamos essa para evitar isso, essa aqui, porque é melhor aqui e tal. Eu gostei muito disso também. E, finalmente, eu gostaria, acho que ninguém mencionou até agora, mas certamente todo mundo gostou muito, foi do vídeo desse ano, né? O vídeo desse ano eu achei muito bom. Inclusive, eu gostaria até de apresentar para o meu filho, que é profissional nessa área de vídeos, né? Tem uma empresa em São Paulo, nessa linha, para exatamente ele dar uma olhada nesse vídeo e até se inspirar. Foi muito bem feito. Gostaria de parabenizar os diretores, né, os pessoal que produtores e a turma que produziu esse vídeo, realmente muito bem feito, e está explicando muito bem o trabalho. Muito bem, eu gostei bastante desse vídeo. Não sei se fui o único, se é o único que estou comentando o vídeo, mas na verdade eu particularmente gostei muito. Então é isso que eu queria comentar, professor Cunha. A outra coisa, durante a apresentação, se eu não me engano, na apresentação da Renata, apareceu uma determinada tecnologia que eu não conheço, mas eu acredito que seja Google Lighthouse. É isso, Renata? Isso mesmo, professor. E aí está escrito Lindhouse. Ah, sim. Um probleminha, né? Falta um T aí em algum lugar aí, né? E não tem esse N, né? Faltou mesmo, tá certo. Isso. Mas isso aí, quando a gente for fazer, a gente dá uma corrigida nesse negócio. Mas é um detalhezinho que escapou, né? Mas não atrapalhou nada o trabalho. Pelo contrário, deu para ser conhecido da Google. Parabéns a você, Renata, pela excelente apresentação como atriz, né? Muito bem. Obrigada. Professor Vieira Dias, muito obrigado. Eu só gostaria de complementar dizendo o seguinte: normalmente, né, os engenheiros possuem capacitações específicas, mas deixam a desejar
quanto ao marketing, né? Eles não têm uma formação apropriada para vender os produtos deles para o mercado. E a gente vem, de certa forma, tentando contagiar os nossos engenheiros com essa necessidade de se treinar para isso. E o que a gente tem percebido, principalmente quando vocês passam por essa sequência de disciplinas e fazem com que esse treinamento, seja na produção de um vídeo, seja na apresentação, na sincronização, vocês são capazes de desenvolver uma consciência situacional do trabalho que dá, o trabalho de formiguinha que dá para se fazer as coisas bem feitas, né? E até isso eu acredito que sirva de uma boa experiência para cada um de vocês. Aqueles que se envolveram mais acabam tendo aprendido mais, né? Aqueles que se interessaram por essas tecnologias e enxergaram em algumas dessas tecnologias algo que possa ser inserido dentro das suas pesquisas razoavelmente originais, eles tiveram uma excelente oportunidade nesse período de reclusão que a gente teve aí, e a gente só espera, como professores, né? Agora espero estar falando em nome dos demais, que vocês tenham se sentido importantes e, principalmente, recompensados pelo esforço. Eu convido vocês a olhar um pouco para trás e tentar enxergar o que estava acontecendo há 17 semanas atrás. Vocês não tinham matemática, vocês só tinham a vontade de fazer, de repente, 1, 2 ou 3 disciplinas, e nós, professores, literalmente jogamos nos peitos de vocês a respectiva temática, e deixando para que vocês colocassem os limites do envolvimento de cada um de vocês, e deu para perceber tranquilamente, né, a evolução que cada um teve dentro do time e a evolução de cada time, passando da fase de formação do time para a fase de toró de ideias, né, para a fase de normatização, e deu para a gente perceber, e acredito que vocês tenham sido contagiados com isso também, o quão difícil é a gente passar das fases, né, de maior nível de envolvimento, né, e chegar na última e mais reconhecida fase de performance, né? O nível de maturidade performático, esse é o nível que é praticado nos países de primeiro mundo, no Google, nas empresas de ponta, e é que nós esperamos que vocês tenham tido a oportunidade de, pelo menos, sentir esse gostinho durante esse primeiro semestre de 2020. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a vocês, né, pelo privilégio de estar puxando esse cordão aí, muitas vezes puxando a orelha de alguns, muitas vezes, e graças a Deus, na maioria das vezes, elogiando e obtendo resultados positivos que vocês podem se orgulhar de ter, muitas vezes, aí, chegado até altas horas da noite se esforçando, mas que isso daí certamente vai servir de subsídio para a vida profissional e vida acadêmica de muitos de vocês. É isso que a gente espera. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração a fazer, eu coloco a palavra livre mais uma vez e convido a todos a deixarem a sala e não esqueçam de que nós temos o nosso último compromisso até sexta-feira para poder fechar com a chave de ouro a avaliação de todos vocês. Não deixem de preencher todos os requisitos das listas de exercício e do projeto final. Muito obrigado a todos, foi um prazer tê-los a bordo e esperamos vocês de volta no segundo semestre, nessa nave chamada ITA. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e até mais. Obrigado, professores. Obrigado, pessoal.
Obrigada, gente. Obrigado a Boa todos. tarde. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, até mais.